Bíblia. Aonde é a leitura? Neemias, 1:4. Falamos sobre mulheres da Bíblia durante 4 semanas. Ainda tem mulher da Bíblia para ser falada. Eu conversava ontem com a irmã Iracema e ela dizia, tá bom, agora pregue sobre os homens. Eu quero mandar um beijo especial para minha mãe, que fica assistindo todas as tardes, e mesmo quando passa a hora da live que ela assiste, depois ela fica assistindo de novo. Te amo, mãe, um beijo. Então pega aí a sua Bíblia e abra no capítulo 1 de Neemias, versículo 4, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Tem caixa de demônios, como o Senhor Jesus falou, que só sai à base do quê? Do jejum e da oração. Então nessa tarde é necessário que você se levante. Eu sei que as pessoas que estão aqui me ouvindo hoje, ouvindo a palavra do Senhor, são pessoas compromissadas com o céu. E se alguém quer se entregar a Jesus, vai colocando aí, porque no final nós vamos estar orando pela tua vida. Eu quero desejar bem-vindo aos nossos filhos, né? Os nossos novos filhos espirituais que aceitaram Jesus, que está aqui nessa live, a irmã Juliana, a irmã Deilma, a irmã Cristia, amém, lá de Santa Rita. Sejam bem-vindos. A irmã Fabiane. E eu tô sentindo aqui a falta do irmão William. Então, se alguém convidou o irmão William, vai chamando ele de novo, vai chamando Fabiane, amém? Porque nós estamos sentindo falta agora dos nossos filhos espirituais. Jesus salvou 6 vidas. Quem pode levantar a sua mão e dar uma glória a Jesus? Então vamos para a mensagem. Senhor, fala por nós nessa tarde, em nome de Jesus. O livro de Neemias, ele nos traz grandes lições, mas hoje nós vamos estudar apenas o 1º capítulo, porque é um livro muito maravilhoso, que nós temos muito que aprender com esse homem de Deus e nesse livro. O nome Neemias significa aquele que Deus consola. Deus conforta, confortado por Deus. O nome Neemias significa confortado por Deus, aquele que Deus consola. E se eu perguntar quem está precisando de consolo hoje, você vai levantar a sua mão, porque tem vidas aí do outro lado angustiadas, tem vidas tristes, tem vidas que estão agora terrivelmente entristecidas pelas percas, tem vidas agora que estão entristecidas por tudo que tem acontecido, por tudo que tem nos levado a passar por essa situação tão difícil. Tem pessoas que já estavam enfrentando lutas na esfera espiritual há muito tempo. Tem pessoas que acham que Deus não vai fazer, mas nessa tarde o Senhor te consola. O Espírito Santo de Deus te consola. O nosso Consolador, que quando Jesus subiu ao céu, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Ficais, pois, firmes em Jerusalém, porque de lá, é lá que vai descer o vosso Consolador. E este Consolador é quem nos tem consolado todos os dias, é quem tem nos confortado todos os dias. É quando você pensa que vai morrer e parar, ele chega para você, consola o teu coração, conforta a tua alma e novamente te renova as forças para caminhar. Tem pessoas do outro lado que estão entristecidas, amarguradas, angustiadas, e nessa tarde é tarde de consolo e de conforto do céu, porque só quem pode consolar e confortar chama-se o Espírito Santo de Deus. E Neemias nasceu, não é? No cativeiro. Neemias, ele nasceu no cativeiro, como a palavra do Senhor nos afirma, e ele aqui residia na cidade de Suzã. E quando eu comecei a estudar o capítulo 1, eu pude ver que Deus sempre honrou as pessoas que andam na sua presença com integridade de coração e com sinceridade. Mesmo estando cativo, mesmo estando em outro país que não seja o seu, mesmo sendo escravos, Deus tem honrado e exaltado a muitos que têm andado com sinceridade na sua palavra, no seu nome. Quem foi, missionária? Deus honrou a Daniel, Deus honrou a Sadraque, Mesaque e Abdenego, Deus honrou a José, que
foi governador do Egito e abaixo de Faraó, ele era quem mandava em tudo. Deus honrou a Esther, Deus honrou a Neemias e Deus honrou a Esdras. Sabe o que é que o Senhor te diz nessa tarde? Que quem anda com sinceridade, integridade de coração com o Senhor e quem é crente fiel, Deus sabe honrá-lo, mesmo em terra estranha, mesmo no cativeiro, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo escorraçado, o Senhor sabe exaltar. E sabe o que eu aprendi também? Que Neemias assumiu a posição de copeiro do rei. Que posição era essa? Era uma posição no mais alto nível que você possa imaginar no reino persa. Artaxerxes, ele foi o terceiro rei depois da queda da Babilônia. E agora Neemias servia esse rei como copeiro. E quem era o copeiro? Era aquele homem de confiança. Era aquele homem que a vida do rei estava depositada nas suas mãos. O copeiro experimentava os vinhos para ver se tinha alguma coisa envenenada. O copeiro investigava todas as coisas. Ele era confidente. Ele era o homem que ouvia as confidências do seu rei. Ele era amigo do seu rei. Uma coisa que eu pude observar no caráter de Neemias: ele era um homem irrepreensível. Ele era um homem íntegro. Porque mesmo estando em terra alheia, em terra estranha, como cativo, nascido no cativeiro, Neemias tinha uma integridade moral tremenda. Abra aí as suas Bíblias em Colossenses 3:23. Colossenses 3:23 ao 25, que diz assim: 3:23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo. Quem fizer, pois não há acepção de pessoas. Neemias não servia ao rei para babá-lo, para ganhá-lo ou para conseguir favores. Neemias servia ao rei Artaxerxes como ele servia a Deus, como está escrito em Colossenses: tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. E Neemias era irrepreensível. Irrepreensível. Abra suas Bíblias em Filipenses, aleluia, vai acompanhando aí com a tua Bíblia, para que possamos aprender com a palavra do Senhor. Filipenses 2:15. Neemias era um homem irrepreensível, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Sabe o que é irrepreensível? Sem defeito. Como assim, missionário? Eu posso ser sem defeito? Não tenho que repreender. Quem é irrepreensível? Eu não tenho que repreender. E a Bíblia nos dá vários exemplos como sermos irrepreensíveis. E eu quero te dizer que Neemias, para alcançar uma posição tão alta, de tanta confiança, de tamanha confiança, ele tinha que ser íntegro. O rei tinha que ver em Neemias uma integridade moral tremenda. Ele realmente teria que ser um homem irrepreensível. E eu quero te dizer uma coisa, para você que está do outro lado: mesmo estando em terra estranha, mesmo estando numa situação que você não queira, Deus vai honrar a tua vida e os teus passos. Eu já experimentei isso. Isso é extraordinário, isso é grandioso. Deus tem nos dado coisas maravilhosas e Deus sabe honrar e exaltar os seus servos na terra. Outra coisa que ele foi uma pessoa íntegra e irrepreensível. Ele recebeu o cargo de copeiro e não podia servir ao rei entristecido. Não podia servir ao rei com a fisionomia triste, porque isso não era bem aceito. Mas aí a Bíblia diz, no versículo 3, que chegaram, no versículo 2, que chegaram Anani, um dos irmãos de Neemias, e alguns de Judá. E Neemias fez uma pergunta que mudou toda a sua história. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Hernandes Dias Lopes: não pergunte se você não pode ajudar, porque tem perguntas que mudam toda a tua história. Quando Neemias perguntou: como vai Jerusalém? Como vai os meus irmãos em Jerusalém? Como vão as coisas por Jerusalém? E aí
Anani responde, junto com os demais, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. A cidade estava à mercê dos inimigos. Eu quero te dizer uma coisa, pega essa daí. As muralhas, os muros de Jerusalém, que antigamente nas cidades, as cidades eram cercadas por um muro e grandes portas muito altas, e que tinham vigias naquelas portas, e que tinham vigias nas torres de vigia, para ver se vinha algum inimigo. Neemias agora acabava de receber a notícia que as portas de Jerusalém tinham sido fendidas, tinham sido arrancadas, tinham sido destruídas, e os muros estavam fendidos, os muros estavam rachados, com grandes brechas, que alguém podia entrar e sair sem dar nenhuma satisfação. Sabe o que isso quer dizer? Que Jerusalém estava exposta aos perigos dos inimigos. Jerusalém agora, as pessoas entravam e saíam e faziam o que quiserem, o que queriam, porque os muros não tinham mais proteção, os muros tinham fendas, os muros tinham aberturas, e é isso que o inimigo quer, que os teus muros continuem fendidos, que os muros da tua família continuem abertos, para que o inimigo tenha livre passagem de entrar e sair sem te dar nenhuma satisfação. Mas nessa tarde o Senhor convoca o seu povo e nos diz: levante-se para ser um reformador de muros, levante-se para ser um restaurador nessa última geração, levante-se para restaurar os muros da tua família, levante-se para restaurar os muros da tua vida espiritual, levante-se para restaurar os muros de toda a tua família, de toda a tua vida. O Senhor te convoca nesta tarde a ser um restaurador de muros fendidos. E quando Neemias escuta essas informações, a Bíblia nos diz, preste bem atenção, a Bíblia nos diz que Neemias fez 5 coisas. E o que foi que Neemias fez? Vai dando glória a Jesus, quem está sentindo a glória do nome do Senhor. Você vai ser um restaurador a partir de hoje. O Senhor te convoca para restaurar. Missionária, a senhora não sabe o que está acontecendo na minha família, e nem vou saber, você vai contar a Jesus. O Senhor te convoca hoje para fechar todas as brechas. Tem pessoas que querem vitória com os muros caídos, com as brechas abertas, e o Senhor nos diz: é tempo de fechar as brechas, é tempo de fechar as fendas dos muros, é tempo de se levantar e agir. Não é tempo, irmãos, não é tempo de ficar somente assistindo televisão e comendo, como eu dizia no início. É tempo de despertar, é tempo de restaurar, é tempo de se levantar e agir. E se você crê nessa palavra tremenda, vai dando glória a Jesus aí, porque o Senhor está presente aqui, também como o Senhor está presente aí. Neemias fez 5 coisas após a ouvir os relatos de Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias chorou. A Bíblia diz que Neemias, primeiro ele se assenta, depois ele chora, depois ele lamenta, depois ele jejuma e depois ele ora. Tem pessoas que oram 2, 3 dias e querem a vitória sim. Eu quero te dizer que Neemias jejuou, lamentou, orou, chorou por 4 meses em seguida. Neemias jejuou por 4 meses em seguida para poder falar com o rei. E o que eu aprendo quando Neemias ele chora? Mateus 5,4, Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. O que eu aprendo quando ele lamenta? Lamentações 3,29 diz: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. E o que eu aprendo quando ele jejua? Mateus 4,2, Jesus jejuou 40 dias antes de começar o seu ministério para obter vitória, porque as suas lutas seriam travadas. O que eu aprendo em Lucas 6,12? Que Jesus se retirou para orar. Neemias se assentou, Neemias chorou, Neemias lamentou, Neemias jejuou e Neemias orou durante 4 meses. Essa campanha será de 5 dias. E se o Senhor não te responder durante esses 5 dias, que eu acho impossível, Ele vai te dar um sinal. Isso não quer dizer que não é o fim da tua vida. Isso quer dizer que Deus está trabalhando para te abençoar. Mas é necessário ter a perseverança que Neemias teve. Por que Neemias jejuou, missionária? Por que Neemias chorou? Para poder falar com o rei. Você vai ver que no final do capítulo 1 ele diz assim:
faze-me prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Quem era este homem? O rei Artaxerxes. Sabe o que é que o Senhor te diz nessa tarde? Quando Neemias se assentou, chorou, lamentou, jejuou, orou por 4 meses, a palavra de Deus diz que Neemias faz uma oração extraordinária. Observe que nos versículos mais abaixo ele faz uma oração. Primeira coisa que ele faz, ele exalta o Senhor, ele glorifica o Senhor, ele diz que o Senhor é grande, ele diz que o Senhor pode. E nesta tarde abra a sua boca aí do outro lado dizendo: tu pode, Jesus. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu quero te engrandecer. A primeira coisa que Neemias fez foi exaltar o nome do Senhor, foi adorar o nome do Senhor. Tem pessoas que já chegam assim: Senhor, faça isso e isso por mim. Não. Tem momentos que Deus não deixa a gente orar. Tem momentos que Ele diz assim: só me adora. Eu fui pregar numa igreja de Mangabeira e quando cheguei lá o Senhor disse assim: só me glorifica. Só me glorifica, porque hoje eu vou fazer uma coisa extraordinária. Irmãos, nesse dia Jesus desceu na igreja, Jesus libertou, Jesus curou, Jesus fez uma coisa tão grande, porque Ele só faz coisa grande. Outro dia eu cheguei lá na igreja do Hernani Sátero, na igreja do pastor, me fugiu agora o nome da memória. Quando eu cheguei lá para pregar, o Senhor me disse: só me dê glória, que hoje eu vou fazer uma coisa grande. Jesus batizou com o Espírito Santo. Tem dias que você vai orar e o Senhor diz assim: não fale nada, só me glorifique. Sabe por quê? Porque Neemias, primeiro, ele glorificou o Senhor. A primeira coisa que ele faz em sua oração, ele engrandece. Segunda coisa que ele faz na sua oração, agora ele pede para que Deus abra os seus ouvidos e escute a oração do seu servo. Agora ele se humilha, agora ele se coloca na condição de servo, agora ele se abaixa para que o Senhor se levante. Terceira coisa que Neemias faz, ele agora começa a fazer uma oração de arrependimento. Veja, primeiro ele adora, depois ele se humilha, agora ele se arrepende. O avivamento só vem depois da confissão dos pecados e do arrependimento. Agora Neemias, ele confessa os pecados dele e do seu povo. Ele não pecou porque ele nasceu no cativeiro, mas ele diz assim: nós transgredimos contra ti. Isso me lembra Daniel, capítulo 9, que quando vai orar, 9 e 10, quando ele vai orar, ele diz assim: nós pecamos contra ti. Israel, eu sou Israel, nós pecamos contra ti. Ele não havia pecado, mas ele toma o pecado do povo e diz: nós pecamos contra ti. Ele faz uma oração de confissão e de arrependimento. E a quarta coisa que Neemias faz, agora ele lembra Deus das suas promessas. Agora ele vai para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, foi o Senhor que fez essa promessa, meu Deus. Josafá também, quando ele vai orar, ele diz assim: o Senhor se lembra dessa promessa, que se o Senhor cerrasse o céu, que se o Senhor fizesse vir as pragas, o teu povo iria orar e o Senhor iria nos atender. Sabe o que é que o Senhor Jesus nos diz nessa tarde? Confesse, se arrepende e deixe, porque o Senhor vai te alcançar com misericórdia, o Senhor vai te alcançar com a graça. Neemias faz uma oração de confissão, de arrependimento, e agora ele lembra Deus das suas misericórdias. Missionária, e eu tenho que lembrar a Deus das misericórdias dele? Não, mas seja inteligente. A nossa fé é uma fé racional, inteligente. Comece a dizer ao Senhor das promessas dele. Depois que Neemias diz ao Senhor das suas promessas, aí ele diz no final: faça eu prosperar perante esse homem. Eu quero que você agora preste atenção, porque a palavra de Deus, ela é didática. Nós aprendemos com a palavra. E se você crê nessa palavra, vai levantando a tua mão e vai dando glória. Porque se Deus está nos ensinando, é porque precisamos aprender todos os dias. Se não estamos passando, está repreendido, vamos passar. Mas essa palavra tem que ficar no teu coração. O que é que eu aprendo com Neemias? Eu aprendo que ele era um homem de uma conduta irrepreensível para chegar a ser copeiro do rei. Como José chegou a ser governador do Egito. Como Daniel também chegou a governar várias províncias. Eles tinham que ter um caráter irrepreensível. Eles tinham que ter vida com Deus. Eles tinham que ter comunhão com Deus. O que eu aprendo com Neemias? Ele era temente a Deus. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes medita na sua lei de dia e de noite.
Eu quero te dizer, ele era um homem temente a Deus e a sua palavra. Ele nasceu no cativeiro. Ele poderia dizer assim: eu vou lá servir a esse Deus. Eu estou aqui, no cativeiro em Suzã. Eu estou sendo copeiro do rei. Eu quero voltar para a minha pátria. Mas ele disse: eu vou temer a este Deus. Ele ouviu, ele escutou a palavra de Deus. E eu quero te dizer uma coisa nesta tarde: mesmo você estando em terra alheia, em terra estranha, mesmo estando numa situação adversa, Deus quer que você se volte para Ele hoje e diga: eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero proclamar o teu nome, ainda que a minha cidade tenha sido sitiada, ainda que a minha cidade tenha sido invadida, eu quero te adorar. E sabe o que eu aprendo com Neemias? Ele era um homem de oração. Esse homem foi muito extraordinário, gente. Eu já li o livro de Neemias não sei quantas vezes, já preguei muitas vezes, e toda vez que eu vou ler eu aprendo uma coisa. Neemias era um homem de oração. Eu preciso orar mais, eu confesso. Tem pessoas que querem vitória sem orar um minuto. Tem pessoas que querem vitória sem ter uma vida de comunhão com Deus, mas não tem como. Neemias era um homem de oração e de jejum. Mateus 26, 41, quando o Senhor foi orar no Getsemane, o Senhor chamou aqueles discípulos que estavam com ele, mas eles adormeceram. E o Senhor voltou para eles e disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Responda aí: fraca. O que eu aprendo com Neemias? Ele era sábio e vigilante. Provérbios 9, 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem pode levantar a sua mão e dar uma glória a Jesus nessa tarde? Quem pode agora levantar a sua mão e dar uma glória a Jesus? Eu aprendo com Neemias que ele era íntegro, irrepreensível. Eu aprendo com ele que ele era temente a Deus. Eu aprendo com ele que ele era um homem de oração, de jejum. Eu aprendo com ele que ele era um homem sábio e vigilante, que só abria a sua boca na hora certa para falar, que só vivia aquilo que o Senhor queria que ele vivesse para a sua vida, que só se portava, que só falava, que só agia segundo as orientações do Senhor. Eu te convido nessa tarde a entrar nessa campanha de oração, a entrar nessa campanha de súplica. Quantos estão precisando agora? Quantas pessoas estão arrasadas agora? Estão acabadas, estão tristes. E uma vez o meu esposo escutou alguém pregando sobre Neemias que dizia assim: Deus quer que a gente chore, que a gente pranteie, que a gente sinta a dor do próximo. Neemias, ele foi um consolador. E para ser um consolador, você tem que estar na pele do próximo, você tem que sentir o que o próximo sente, você tem que se compadecer. E o Senhor te diz nessa tarde: se compadeça do seu próximo, seja um consolador, sinta a dor do seu próximo, se coloque no lugar dele. Quando alguém está conversando comigo que está sentindo alguma coisa, eu tento me colocar no lugar dessa pessoa. Meu marido até brinca comigo, ele diz assim: está se colocando no lugar da pessoa. Se coloque no lugar dessa pessoa. Amém?